Pessoal, bom dia. Meu nome é Fabrício e o meu trabalho é sobre a taxonomia de Bloom, ou pode se chamar também de taxonomia dos objetivos educacionais. Antes de iniciar o trabalho, vamos falar sobre Benjamin Samuel Bloom. Ele foi um psicólogo educacional americano. Ele teve bastante contribuição para a classificação dos objetivos educacionais e a teoria do aprendizado e domínio. E antes de falar sobre sua taxonomia, vamos dar uma definição sobre o que é taxonomia. E eu gostaria de mostrar duas a vocês, que é do grego, a partição da palavra taxonomia, que é taxis, ordenação, e nomos, sistema e norma, e essa definição biológica que é dada pelo Google Dicionário. Ciência que lida com a descrição, identificação, classificação dos organismos, individualmente ou em grupo, quer englobando todos os grupos, que seria a biotaxonomia, e quer se especializando em algum deles, como ocorre no caso da fitotaxonomia e zootaxonomia. Ou seja, a taxonomia pega um grupo, estuda individual ou estuda uma parte desse grupo. Uma breve introdução de como foi o surgimento da taxonomia. Na década de 40, Benjamin Bloom era um diretor associado a uma banca de exames. E ele tinha um problema no início dos anos, ao fazer esses exames, de forma de englobar todas as pessoas que faziam aquele exame. Como posso dizer? Fazer uma avaliação abrangente. Então, a taxonomia, essa ideia para ter a taxonomia, veio a partir desse problema. E quando ele começou a escrever, ele contou com mais 4 pessoas. O nome está ali depois, se quiser mostrar para vocês, se vocês quiserem ver. E essas pessoas também lidavam com o mesmo problema de fazer uma avaliação abrangente. No início do ano de 1949, eles começaram a escrever sobre essa taxonomia. E esse grupo se encontrava 2 vezes ao ano. Isso foi de 1949 até 1956, que foi o ano que foi publicado a taxonomia de Bloom, que teve o nome no texto publicado de Taxonomia dos Objetivos Educacionais, a classificação dos objetivos educacionais, Manual 1, Domínios Cognitivos. Isso foi publicado em 1956. 45 anos depois, em 2001, um dos mesmos autores, que foi o Croflo e o outro nome está mais na frente, eu vou lembrar para vocês, o Anderson. Eles fizeram uma revisão sobre essa taxonomia. Então essa primeira taxonomia ficou conhecida como a taxonomia original, que é a taxonomia de Bloom. Depois houve a revisão. A taxonomia de Bloom, ou a taxonomia dos objetivos educacionais, consiste em medir e classificar. Ou seja, tudo que você mede, você tem um início e você tem um fim. E como você classifica, cada parte dessa medição vai ter uma classificação. Isso que consiste a taxonomia. A taxonomia de Bloom ela é dividida em 3 partes. A primeira é o domínio afetivo, que mexe com a parte da emoção, a percepção, crenças e valores. O domínio psicomotor, que tem a ver com a parte dos movimentos, que envolve arte, esporte, procedimentos ligados à área da saúde. E a parte do nosso foco do trabalho, que é o domínio cognitivo, que tem a ver com os processos como memória, interpretação e pensamento crítico. Esse modelo aqui de pirâmide, de uma base, vamos dizer uma pirâmide, começa de baixo para cima ali, de acordo com a seta, começando do nível mais básico até o nível mais avançado. Esse seria o modelo que representaria a taxonomia original, que foi publicada em 1956, a taxonomia de Bloom. Ali, no início, nós vamos ter conhecimento. O que consiste o conhecimento? O conhecimento, para o aluno, ele atingir esse objetivo educacional, é como se você, professor, passasse um conteúdo para ele, por exemplo, equação linear, você passa para ele que x mais 3 é igual a 7,
E numa possível avaliação para ele, você passava o mesmo conteúdo. X mais 5 é igual a 8, x mais 6 é igual a 12. Esse mesmo conteúdo envolvendo a equação linear e x. Esse seria uma forma de você avaliar que o aluno conseguiu atingir a primeira base da pirâmide, o conhecimento. Subindo agora para a parte da compreensão, imagina que esse mesmo aluno que você tenha ensinado a equação linear para ele, você faça uma avaliação, ver se ele compreendeu esse assunto. Ou seja, se ele entendeu, ele consegue ver esse assunto de uma outra forma. Como que você pode avaliar isso? Você pode passar uma prova, que nessa prova também vem envolver a equação linear, só que ao invés de você usar x mais 3 igual a 7, você usa y mais 3 igual a 7. Um aluno que ele não compreendeu o assunto, ele vai falar, poxa, você não passou y para mim, você passou x. E isso seria uma forma de você avaliar se ele atingiu esse objetivo educacional, que é a compreensão. Partindo agora mais para cima, que é a aplicação, que é o que a gente conhece mesmo, é como se ele pegasse esse conteúdo, voltando agora para o mesmo conteúdo que é a equação linear, ele aplicasse em algum outro lugar. Por exemplo, a equação linear você pode aplicar no movimento linear de algum objeto, e uma possível regressão linear. Isso seria você aplicar. A aplicação demanda um conhecimento mais profundo do assunto. E essa seria a forma de você avaliar de se o aluno atingiu esse objetivo educacional. Você dá algum problema onde o aluno possa aplicar esse conhecimento que ele obteve. Agora, partindo para a análise, além de ele conhecer sobre a equação linear, o assunto que você for passar para ele, você professor, além de ele compreender, além de ele saber aplicar, ele vai conhecer todo o componente que forma aquele assunto. Se a gente for pegar o caso o assunto de equação de segundo grau, ali nós vamos ter os componentes coeficientes, que podem ser reais, complexos, inteiros. Nós vamos ter sobre as variáveis, vamos ter sobre Bhaskara, sobre o produto. Tudo isso faz parte do conjunto equação de segundo grau. E uma forma de você avaliar, você saber que seu aluno atingiu essa parte da pirâmide, atingiu esse objetivo educacional, é pedir numa prova ou numa avaliação de que ele linke esses componentes desse determinado assunto. Por exemplo, uma forma de você linkar é o valor do quociente, que acompanha o x ao quadrado, com o gráfico da função. Se for positivo, gráfico côncavo para cima. Se for negativo, gráfico côncavo para baixo. Essa seria a forma de ele fazer uma análise sobre o assunto. Partindo agora para o penúltimo topo, que é a síntese. A síntese é quando ele tem um conhecimento geral, ele sabe analisar cada pedacinho que compõe esse conjunto, e a partir disso ele cria algo dele. Ele não copia algo do material que você propôs, algo que você propôs no quadro. Por exemplo, numa prova, você pode pedir, num exercício final, que ele proponha um problema onde venha usar a equação linear. Por exemplo, um dos problemas que ele poderia propor é: Joãozinho tinha algumas balas no seu bolso e, ao ganhar 3, ele obteve 7 balas no total. Esse seria um problema que poderia ser traduzido como uma equação algébrica e viria usar o assunto de equação linear. Agora, a parte da avaliação, fugindo agora um pouco da parte do aluno, falando de nós professores, que a taxonomia foi criada por Bloom para avaliar tanto os alunos quanto os professores. E partindo para nós agora, imagine que você, professor, tenha pegado pela primeira vez o método de Singapura na mão. Você olha, faz o conhecimento, você compreende todo o assunto, todos os objetivos que são tratados no método de Singapura, toda a sua aplicação, você conhece todos os componentes e você vê como que aquele método ele é aplicado em Singapura. Aí você vê todas as escolas que foram aplicadas e você fala: não, show de bola, os alunos conseguiram aprender matemática bem, conseguiram aprender a disciplina bem. Esse seria uma forma de você avaliar internamente. Agora pense que esse mesmo método você traga de Singapura e traga, por exemplo, para uma escola em Niterói, um Raul Vidal, um Manuel de Abreu, e você tenta aplicar esse mesmo método.
Não estou dizendo que não vai dar certo, mas vamos supor que no Raul Vidal o método de Singapura dê super certo, os alunos aprendam super bem, só que no Manuel de Abreu ele não dá certo. Essa seria uma forma de você avaliar externamente. E você atingir esse topo da pirâmide é você fazer um julgamento sobre um determinado assunto e fazer uma avaliação externa e interna desse determinado assunto. Vocês viram que na taxonomia de Bloom, essa original, ele envolve o conhecimento e ele envolve a ação do sujeito. Ou seja, ele tem o conhecimento de saber a equação linear, aqui no primeiro topo da pirâmide, no conhecimento, e ele tem o lembrar esse conhecimento, o decorar esse verbo, essa ação, esse processo cognitivo. Na compreensão ele tem o determinado assunto e ele compreende, ele tem que compreender o assunto. Esses processos cognitivos que demandam do aluno ou do professor, na taxonomia revisada, ele é separado numa dimensão e o conhecimento é separado em outra. Na primeira taxonomia, o conhecimento era dividido em 3 subcategorias. E agora, partindo para outra, para a taxonomia revisada, ele vai ganhar o conhecimento metacognitivo, que nesse conhecimento envolve o conhecimento pessoal do aluno. Partindo agora para a taxonomia de Bloom revisada, ela foi publicada por Anderson Loren e o David Grafo, publicada em 2001. E agora, sobre isso, além disso que eu falei, de que mudou, nós vamos ver o que mudou da original para a revisada e o que permaneceu. Primeira coisa, unidimensional e bidimensional. Licença. A taxonomia de Bloom, a original, pensamos nós numa reta linear. Mas pensamos nós numa reta. Como se, conforme você fosse avançando nessa reta, eram os objetivos que estavam traçados lá na taxonomia revisada. Aqui de início aqui a gente vai ter o conhecimento, depois a gente vai partir para compreensão, depois vai aplicação, a síntese, e assim que vai. Não vou citar a ordem certa agora, mas esse é o modelo de Bloom, uma coisa linear. E na taxonomia revisada, eles vão partir para um modelo bidimensional, ou seja, nós podemos ler como se fosse algo do tipo onde o conhecimento estivesse aqui no nosso usual eixo Y, eixo X, e aqui tivesse os nossos processos cognitivos. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai fazer um pouco mais de sentido, onde você liga uma parte do conhecimento com uma parte do processo cognitivo e isso te dá um resultado. Ou seja, nós vamos ter mais possibilidades, é como se nós tivéssemos uma pirâmide maior sobre essas combinações entre o conhecimento e o processo cognitivo. A parte da separação e do conhecimento, da separação do conhecimento e o processo cognitivo eu falei, que é a parte do substantivo e o verbo, ele separa o conhecimento do compreender, conhecer. E alguns tópicos, a partir dessa separação, eles foram trocados de nome. Por exemplo, conhecimento, ele ganhou o nome de lembrar. A compreensão, de entender. A análise, de analisar. Aplicação, aplicar. Você vê como que parte para um verbo, tipo analisar, aplicar, avaliar, criar. E isso que foi o que mudou da taxonomia original para a taxonomia revisada. E o que permaneceu ainda é um modelo hierárquico. Nós vamos ter um nível mais baixo, um nível mais alto. Partindo aqui agora, esse foi uma imagem que eu retirei do texto que foi posto lá na plataforma. Esse aqui seria como se fosse o nosso eixo Y, esse aqui seria como se fosse o nosso eixo X. Fazendo uma leitura aqui, se nós pegarmos o conhecimento factual e o lembrar, nós vamos ter aqui, listar as cores primárias e secundárias. Então, a partir disso, nós podemos ter várias combinações com
processo cognitivo diferente e conhecimento diferente. Essa seria partir do unidimensional para o bidimensional. Quem quiser dar uma olhada na imagem depois, tá lá na plataforma, se não conseguir visualizar o envio. E é isso, pessoal.